Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário e apresentador desse programa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Maria a respeito de galinha. Deixar você se apresentar. Tá, muito obrigada. O meu nome é Maria Mendes, eu sou médica veterinária formada pela Universidade Federal de Berlândia. Eu trabalho atualmente com a produção de aves, provavelmente mais específica do mundo, com aves SPF. Todo mundo que tomou vacina, vacinas são feitas em ovos, esses ovos têm que vir de algum lugar. E é isso, comecei minha carreira já aqui, eu trabalho na Alemanha com isso. Eu trabalho para a indústria farmacêutica, uma pequena interseção aí da indústria farmacêutica com a medicina veterinária. E é isso, vim parar aqui no interior da Alemanha. Tô aí rolando no chão com as galinhas protegidas de todas as coisas do mundo. E a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar, né? Como é que surgiu esse interesse? Porque é uma área que dentro da veterinária ela é muito esquecida. Sim! Sim! E pra mim é chocante, tanto que a avicultura é esquecida, e pra mim também é muito chocante quando eu falo, eu sou veterinária, as pessoas já começam, né? Ah, porque eu tenho um cachorro que tá passando mal, e no clássico. Aí eu falo, sou veterinária de galinha. Aí todo mundo fica assim, gente, mas veterinária de galinha? Como assim? Quem leva galinha no veterinário? Aí eu falo, gente, o que vocês comeram hoje? O que vocês fizeram da vida hoje? Aí a pessoa, pois é, todas as galinhas têm que ser veterinário. É igual eu tava comentando com você, então eu nunca tive interesse na área. Eu prestei atenção na aula só para o professor não ficar no vácuo. E aí eu me encantei com a área, é muito legal, muito interessante. Tem muitos fatos muito interessantes sobre as aves que as pessoas não sabem. E o que eu acho muito interessante para muita gente também, principalmente quem já chega a um ponto da faculdade e não sabe muito o que quer fazer e tal, é que você tem opções de carreiras muito boas, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Acho que é uma das poucas áreas da veterinária que você vai ter uma segurança maior, assim. Você vai ter um plano de carreira numa empresa, com progressão e tudo mais. E, né, agora sim, convencer as pessoas, né, os salários da agricultura são muito bons. E o que te levou aí para a Alemanha? Mano, pra mim essa maior loucura da face da Terra foi um comentário que uma amiga minha fez. Eu tenho uma amiga que ela faz pesquisa com suíno, né? Suinocultura. E ela foi fazer um intercâmbio para Portugal, ficou lá acho que um ano ou 6 meses. E igual eu comentei com você antes, eu sempre dei aula de inglês ao longo da graduação, né? Eu tenho certificação e tudo mais, sempre dei aula de inglês. Quando a Mavi voltou para a UFO, ela tinha que fazer o estágio supervisionado dela, só que ela ia fazer uma pós nos Estados Unidos. E aí, antes dessa pós dela dar certo e tudo mais, ela já tinha um inglês muito bom. Mas ela falou, eu queria dar uma praticada no meu inglês e tal. E eu falei, não, beleza, vamos fazer as aulas até você terminar seu estágio e vazar, né? E aí, na primeira aula, quando eu me apresento, assim, eu falo da minha certificação, de por que que eu falo inglês, como que eu fiz certificação, blá, 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 blá. E aí, por acaso, extremamente por acaso, ela me perguntou, ela falou, mas você fala alguma outra língua? Aí eu falei, quando eu era criança, porque eu cresci na Irlanda, né? Eu falei, quando eu era criança, eu estudei alemão na escola, então eu sei, assim, mas muito básico e tal. Por acaso, o supervisionado da Mavi, ela acabou indo fazer na empresa que eu trabalho, e é uma empresa alemã, e uma vez por ano, os alemães, que é o meu chefucho aqui agora, né, direto, eles visitam todas as unidades ao redor do mundo, uma das unidades é a do Brasil, e aí eles tiveram uma reunião com o nosso chefe do Brasil. E eu amo essa história, porque aí o Fabrício, né, que é o nosso chefe do Brasil, ele saiu da reunião e a Mavi falou que ele estava, tipo assim, na sala do café, mais ou menos. E aí ele tava com a cara meio assim, aí ela falou, ele virou pra ela e falou assim, pronto, agora os caras querem um estagiário, querem alguém para trabalhar com eles. Aí ele brincou, ele falou algo nas linhas, tipo assim, Mavi, você não conhece, não? Alguém que fala inglês, português, alemão, quer mexer com galinha? E ela falou, conheço. Aí ele falou, fala pra ela me mandar um e-mail. Sério, olha que loucura. Aí eu mandei um e-mail pra ele. Aí eu fui tão burro que eu achei que o Fabrício era um dos alemães, mandei um e-mail pra ele em inglês. E ele me respondeu em inglês. Aí isso ainda faltavam 2 anos pra eu formar. E aí eu entrei em contato com ele, e aí as 3 férias que eu tive antes de eu ir embora de fazer o supervisionado, eu fui para a empresa no Brasil, fiz estágio voluntário mesmo lá, para eu ver um pouco da produção, passava as férias na granja. E aí, quando. Não, e olha isso, por cima. Quando eu terminei meu último estágio lá,
Aí eu falei pra eles, então vamos marcar a reunião agora com o pessoal da Alemanha e tal, que esse sempre foi o plano, né? Na hora que terminasse, ele avisou que eu tava lá, e quando terminasse, a gente conversava com o pessoal da Alemanha. Aí quando eu terminei, meu último estágio lá, as aulas começaram, mandei mensagem pra eles, então vamos marcar a reunião agora e tal. Aí ele falou assim, nossa, Maria, pior que agora teve uma reestruturação da empresa, a gente não responde mais diretamente à Alemanha, a gente responde diretamente agora ao México. Então, eu não sei como é que fica seu estágio, se você quiser ver de ir para o México e tal, talvez a gente pode olhar, mas a questão com a Alemanha eu não sei mais como fica. E, tipo assim, eu estava fazendo aula de alemão há um ano, todos os meus alunos que eu dava aula já tinha passado para outra professora, porque eu tinha dado para ir embora, e eu já tinha planejado tudo. Aí eu fiquei olhando a mensagem, deu o e-mail dele, assim, eu fiquei, ai meu Deus. Aí eu entrei no site da empresa, só que ao invés de eu entrar tipo, no .com.br, eu entrei no .com.de, né, que é o da Alemanha. Fui lá no Fale Conosco da empresa, no Fale Conosco, sem nenhuma esperança. Eu falei, qualquer coisa eu vejo esse rolê aqui do México, vejo a oportunidade aqui, minha professora é muito bem relacionada na agricultura e tal. Falei, qualquer coisa eu vejo, mas não custa tentar, tenho que o Fale Conosco, vou falar com ele. Aí eu mandei um e-mail no Fale Conosco deles falando, oi, eu já fiz estágio aqui no Brasil e tal, tinha uma oportunidade que eu tinha ficado sabendo. Tem essa possibilidade ainda, eu quero fazer meu supervisionado, se for possível, nananana. Aí, tipo, mandei esse e-mail para eles, mas ao mesmo tempo eu fiz uma lista das 100 maiores empresas de avicultura do mundo e comecei a mandar meio que o mesmo e-mail para todas elas, para ver se alguma delas. Gente, pelo amor de Deus, me dá um estágio, eu sou apenas uma estudante pobrinha. Aí, eles. Eu sou doente, desculpa. Aí eu tava numa aula de obstetrícia, vendo, para variar, um problema de parto de cavalo. E aí eu recebi um e-mail de hoje, que eu sei que é o CEO da empresa, diretamente, é uma multinacional. E no e-mail ele falava, Maria, a gente sabe quem você é. Entre numa reunião com a gente entender mais ou menos o que você está querendo. Aí entrei na reunião com eles, aí tava o CEO e o gerente de produção global. Aí ele virou para mim no início da reunião, ele, a gente sabe que você é, você fez estágio no Brasil, mas o que você quer? Aí eu falei, porque eu preciso fazer um estágio, sabe, moço? Sou tão humildezinha aqui no interior de Minas Gerais, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou, tá, mas depois desse estágio? Eu falei, não, depois desse estágio, se tiver um emprego e tudo mais, pra mim é bem interessante, etc. Ele falou, então você quer, tipo assim, trabalhar já na área e tal. Eu falei, sim. Aí ele falou, tá, é porque a gente não tem um estágio pra você. Aí eu falei, pô, os caras me chamando pra me humilhar, mano. Pra que fizeram isso comigo? Aí ele falou, a gente não tem um estágio para você, a gente tem um plano de carreira. Você quer? Aí eu fingi normalidade, né? Fiquei lá na chamada assim, não, é interessante, assim, a gente tem que ver as condições e tudo mais, Mas mas, por tipo assim, né? dentro, Nossa Senhora. Não, com certeza, tem que ver isso e tudo mais. E aí foi isso, aí os caras esperaram mais um ano e meio, um ano e meio para eu formar. Eu falei pra eles, eu só posso pra ele daqui, tipo assim, tantos tempo. Aí eles, não, tudo bem, a gente te espera. Aí eu falei, beleza. Aí nisso, tipo, foi chamado com eles, a gente já te manda uma cópia do seu contrato e tudo mais, vê se tá tudo de acordo com você, vê se tá tudo de acordo com o que você quer, e não sei o quê. Eles explicaram como é que são as coisas, eu fiquei lá. Eu fingi que estava tudo normal na chamada. Não, sim, vamos. Claro, claro. Aí vocês já me mandaram meu contrato. E foi loucura. Aí passou mais uma semana e eles me mandaram outro e-mail. Aí eles, Maria, entra na chamada com a gente de novo. Eu falei, sabia que tava bom demais pra ser verdade. Acabou. Aí eles me chamaram de novo pra conversar e eles, a gente quer você. Tá definido isso já, a gente quer você aqui, não sei o quê. Mas a questão é se você quer a gente. Entendeu? Porque vai que você chega aqui, eles até brincaram, eles falam, vai que você chega aqui e fala, esses alemães, malditos, vagabundos, odeio todos, odiei o lugar, odiei tudo. Aí eu falei, não, sim, mas aí depois eu me adapto. Aí eles falam assim, não, então a gente está te convidando para você vir para cá, conhecer a empresa, ficar aqui uma semana, 2 semanas, numa data que você puder. E aí, obviamente, a gente paga tudo e tal. Aí eu ganhei uma viagem de graça para Europa, só para dar um rolê aqui, conhecer as coisas. Aí eu conheci todas as coisas, sério, não, juro, imaginável, né? Aí eu fiquei aqui, eles me mostraram a fazenda toda em 2 dias. Aí nisso eles tinham me colocado num hotel muito top lá em Breve, que é cidade maior aqui no norte, que é turística e tal. Aí eu falei, uai, mas eu só volto pro Brasil domingo. Aí o meu chefe falou assim, o hotel tá pago até domingo, tem esse tanto de coisa aí pra você.
curte a cidade, qualquer coisa, manda mensagem pra gente, dá uma olhada aí, ver se você gosta e tal, pra ver se você quer ficar aqui mesmo. Eu falei, ai, então tá bom. Aí eu fiquei dando rolê pra me conhecendo as coisas, foi maravilhoso, mas desde que eu vim pra cá, tipo assim, eles são magníficos. E você sentiu muita diferença, tanto cultural quanto profissional, acredito eu. E é muito engraçado, porque, tipo assim, eu sempre tenho. Eu não acho que é um complexo de inferioridade, eu não tenho isso, porque eu acho o Brasil muito espetacular. Eu tô tentando não falar palavrão, mas eu acho o Brasil, tipo assim, muito espetacular. Quem conhece produção animal, sabe minimamente algo sobre produção animal, sabe o tanto que o Brasil é magnífico, o tanto que o Brasil é uma potência. Ele é maior, melhor que tudo e todos. O Brasil, nas condições que ele tem, ele é muito, muito incrível. Só que o que acontece é que aqui na Alemanha, as coisas não param. E não tem, tipo assim, ah, isso aí não tem jeito. Isso não existe. Não existe. É a máquina, o pau torando, o que vai acontecendo e o que que deu errado? Ah, deu tal coisa errada. Como é que resolve? Resolve de tal jeito. Que horas que quem conserta pode estar aqui? Tipo assim, você não chega no seu chefe e fala assim, ai, tal coisa foi para as cucuia. Eu sempre chego nele e falo, ó, tal coisa foi para as cucuia, mas a empresa que conserta vai vir aqui tal hora, está marcado com ele de tal jeito, de tal forma, não sei o quê. Eles me falaram isso, inclusive. Eles falaram que eles queriam que eu viesse para cá por 2 anos para fazer tipo um programa de trainee para eu aprender o método alemão e replicar ele em outros lugares. E realmente é um método assim mesmo. Tipo assim, não tem nenhum momento que você fica à toa. E você sempre. E isso eu acho muito legal, porque é uma coisa que é um esforço conjunto, assim, tá? Sempre todo mundo procurando uma forma. Tipo assim, ah, a próxima coisa que eu preciso fazer depende do meu colega terminar o que ele está fazendo. Então, eu não vou sentar aqui e ficar coçando enquanto meu colega está fazendo alguma coisa. Sempre, tá tudo rodando, assim, ó. Tanto que meu dia de trabalho aqui nessa unidade que eu tô agora, ela é maior e tava tendo uns problemas e tudo mais, meu dia tá acabando mais tarde. Mas na primeira que eu fiquei, muitos dias, da 11h30 da manhã, meio-dia e meio, o expediente acabou. E tu tem que estar perfeito, você tem que viver no relógio das galinhas, né? Aí as galinhas terminaram de botar, terminou de pegar os ovos, fazer os procedimentos do dia, acabou. Aí meu chefe fala, pode ir pra casa. Beijo. É uma eficiência muito absurda, assim mesmo. É o máximo de eficiência no mínimo de tempo. Só que eles são muito legais, eles são muito gentis. O pessoal fala dos alemães serem sem educação e frios, discordo 100%. Eles são, ó, amo tudo aqui. É, e durante a graduação, como você falou, foi quando teve essa aula de avicultura, Foi um fato né? específico. E como é que você conseguiu, depois disso, começar a estudar sobre? Porque a gente Tema vê muito falando sobre a parte de produção para avicultura de corte e avicultura sim. poedeira. E não nesse caso para produção de vacina, não é isso que você faz aí? Isso. Né? Como é que foi? Então, eu não estudei. Isso aí pra mim foi um negócio muito difícil, porque eu sou doida, sabe? Eu falo, tipo, é porque eu sou toda engraçadinha, eu falo de uma forma meio lelé, eu sou toda lelézinha, toda menininha, mas, tipo assim, pra mim, se eu não tiver lido, relido, estruturado, saber o plano, saber como é que as coisas vão acontecer, não sei o quê, parece que eu vou morrer, né? E aí, até quando eu fui começar o estágio no Brasil, um dos gerentes da Grande do Brasil é o menino que foi da minha sala, porque eu formei 2, 3 anos depois da minha turma, porque eu fiquei doente no meio da faculdade, tudo mais, fui pra cá e tal. E aí eu falava pra ele, quando eu fui começar o estágio, lá, o primeiro estágio que eu fui fazer lá, nas férias, eu falava exatamente isso pra ele, eu falava, Adriel, eu sei de galinha que bota ovo e eu sei de frango de corte, não tem como eu estudar nada antes de eu ir pra aí. E ele me falou, não, porque, tipo, que é os segredos da indústria farmacêutica, né? Que ninguém pode saber. Eu tenho cláusulas de segredo no meu contrato. Tem muitas coisas sobre a produção, muitas coisas que eu vejo que eu não posso comentar. Uhum. Então, aí eu perguntava para ele, eu falava assim, mas não tem como você me falar nada assim para eu dar uma preparada, para não chegar tão burra? Aí ele falou assim, não, ele falou, você pode ler a definição do SPF pelo mapa e tudo mais, você ter uma noção assim, mas o resto tudo a gente se ensina aqui, não tem problema. Inclusive, para todo mundo, você que é burrinha e está vendo esse podcast, brincando, tá? Ninguém é burrinha. Mas, para as burrinhas vendo o podcast, pensando tipo assim, ah, mas eu nem penso em mexer com galinha, eu nunca consideraria fazer isso, não sei o que, porque eu não sei nada. Muitas empresas preferem que as pessoas que vão entrar não tenham experiência.
Porque cada empresa tem sua própria metodologia, tem sua própria forma de fazer as coisas. Então, é tipo quem faz aula de direção. Você pega um motorista que já tem vício de direção, é muito mais difícil tirar o vício e colocar a forma correta. Então, muitas empresas gostam de gente que não tem experiência na área. Então, eu cheguei burra mesmo. E falei, cheguei burra, mas eu aprendo. E aí você tem que mostrar que você quer aprender. É isso é o que mais faz diferença. E só pra galera ter uma ideia, o que que é esse conceito do SPF? Eu amo. O SPF é um animal que se chama Specific Pathogen Free. Então, é livre de patógenos específicos. Então, não existe só a galinha SPF. Existe também porco SPF, coelho SPF, peru. Existe até chimpanzé SPF, mas eu não sei como é que a galera consegue, né? Mas não, esses animais eles têm que ser obrigatoriamente livres de patógenos específicos. Quais são esses patógenos específicos? São 17 patógenos mundialmente, que todos os animais da espécie do mundo têm que ser livres. Os outros cinco aí, esses quatro, cinco que sobram, depende, porque no Brasil são duas cepas diferentes de salmonela. Os outros quatro, cinco que sobram são mais regionais, sabe? Então, cada região vai ter mais ou menos a sua ali, que tem que ser livre. Mas o por que isso acontece? Por exemplo, uma das doenças do SPF, que os animais nunca podem ter contato em momento nenhum, nunca pode ser infectado com ela, tem que ser obrigatoriamente livre dela, por exemplo, é coronavirose. Eles nunca podem ter tido. E. coli está no SPF, salmonella está no SPF, coronavírus está no SPF, influenza aviária está no SPF, obviamente. Por quê? Porque que nem quando foram fazer os ovos de vacina, o que acontece? Como você faz esses ovos de vacina? O que os ovos fazem na vacina, né? Você consegue inocular o patógeno, então você injeta a doença, né? Você inocula o patógeno no ovo. O ovo, quando ele está embrionado, ele começa a produzir, dependendo do que você vai fazer, mas o ovo começa a produzir anticorpo para essa vacina. Você consegue isolar os anticorpos e administrar isso numa pessoa, por isso que a pessoa fica protegida. O que são esses ovos de SPF? Essas galinhas elas têm que ser obrigatoriamente livres desses patógenos, porque, por exemplo, se eu inoculo um coronavírus, como foi feito com elas, você tem que ter certeza que a reação imunológica que você está tendo naquele embrião é para a doença que você inoculou. Não pode ser uma reação imunológica para nenhuma outra coisa. Tanto que esses ovos eles são usados pela indústria farmacêutica. Eu falo ovo de vacina porque é o maior uso deles, é mais fácil de entender. Mas, basicamente, todos os estudos feitos com ovos, assim, na indústria farmacêutica são feitos com ovo SPF, porque você consegue ter certeza do que está reagindo ali ao que você colocou, e não alguma outra coisa que já estava no ovo. Muito E, doido, e né? com Muito isso você acaba legal. tendo que ter um manejo sanitário extremamente rigoroso. Absurdo. Eu não respiro o mesmo ar que as galinhas, olha que humilhação. Tô brincando, eu respiro o mesmo ar que elas, mas eu não respiro o mesmo ar que elas sem máscara. Nossa, pra você ter ideia, a primeira vez que eu encostei numa galinha aqui, desde que eu formei, na verdade, que eu encostei numa galinha sem luva, isso porque ela já estava morta, assim, lá de fora, quando eu estava tendo um descarte e tal. Nossa, acho que foi umas duas vezes, eu achei muito estranho sentir a textura de uma galinha. Pensei, nossa, falta eu ter uma relação alérgica à galinha, porque por causa disso. É um manejo de biossegurança, assim, absurdo. Elas não têm contato com ar externo, elas não têm contato com água externa que não seja tratada, filtrada, clorada, nossa, benzida, tudo que você pode imaginar. A ração delas tem que ser uma produção específica de ração, tem que ser um preparo específico da ração, inclusive isso é difícil, porque a ração tem que ser, de certo, quase que esterilizada, só que você tem que conseguir fazer isso sem fazer ela perder nutriente, porque você precisa que os ovos tenham qualidade também. Então, assim, são muitos procedimentos muito específicos. Eu vejo uns treinadores que eu fico olhando que eu fico tipo assim, mano. E aí, só que eu só gostaria de falar muito isso, os segredos da indústria farmacêutica. Eu tô falando aqui que eu vejo umas coisas que eu fico tipo assim, uau! Não é nada escroto, não é nada absurdo. A indústria farmacêutica não quer que você saiba das coisas, não é porque ela tá tentando te matar. É porque é muito caro descobrir. Não, sim, Você e tem é que uma questão também de desenvolver. patente, né? Porque muitas coisas ali são Sim, desenvolvidas depois de muito estudo. exatamente. Exatamente. E, tipo assim, essa metodologia que a gente fez, tipo assim, como é que você faz? Por exemplo, uma coisa que acontece aqui, quando eu vi, eu fiquei assim, ó, transporte de ave entre os países. Tipo assim, às vezes você tem que levar um carregamento de aves para um outro lugar. Esse tipo de ave é um produto, que são as aves novinhas também, que elas também são produtos para a indústria. Você vai levar essa ave, tipo assim, daqui da Alemanha lá para Inglaterra, de caminhão. Só que ela não pode ter contato com o ar. Então ela vai Como você fechada. faz isso?
verdade. Aí tem todas as técnicas, jeitos certos, formas de transporte e tudo mais, mas em nenhum momento elas têm contato com área externa, é sempre monitorada, é muito doido, é muito legal. E elas E vivem muito bem, melhor que eu. eu acredito. E o risco todo de uma quebra desse controle sanitário é você perder um lote inteiro, às vezes, não? Às vezes, qualquer coisa que entrar dentro do aviário e testar positivo, automaticamente acabou. É um prejuízo para tudo, é enorme. Mas, tipo assim, tem um cálculo, né, de risco e tudo mais, mas independente do que aconteça, perder um lote é sempre horrível, tanto pela questão dos animais mesmo, né, precisarem serem abatidos. E é meio terrível, porque, tipo assim, um lote que positivo para salmonela, por exemplo, no Brasil. Tem várias salmonelas que podem ser tratadas no Brasil no frango de corte. No SPF, positivou para as doenças SPF, acabou, acabou, acabou. Mas essas aves, elas não viram lixo. A não ser que seja um negócio muito perigoso para seres humanos, tipo influenza aviária, são coisas que as aves já seriam descartadas, independente de produção. Se fosse mesmo frango de corte, elas seriam descartadas. No SPF, elas não são mais SPF, aí elas são descartadas, mas é um prejuízo enorme, é terrível. E eu gosto muito de reforçar isso também, das pessoas saberem o tanto de segurança que tem. Tipo assim, ninguém tenta varrer sujeira para baixo do tapete, fingir que não aconteceu, nem nada do tipo. A partir do momento, tipo, se a gente desconfia de alguma coisa, todo mundo vai atrás da avisa na hora, porque envolve diretamente a saúde de milhares de pessoas. Por mais que sejam coisas que poderiam muito não afetar a saúde das pessoas, porque às vezes é sei lá, sabe? Mas vai sempre atrás, tem segurança muito bem envolvida, mas é um caos. Por isso que a gente tenta tanto colocar todas as barreiras possíveis para que isso não aconteça. Minha pele tá aqui toda ressecada de tanto tomar banho, meu cabelo podre caindo no ralo. Mas tá bom. O importante é que tá dando certo. A gente estava comentando a questão do bem-estar desses animais, né? Que até eu estava brincando aqui perguntando se estava frio aí. Você disse que as galinhas nem sabem, né? Não sabe. É, Não então, sabe. basicamente, é como se elas estivessem, na verdade, isoladas do mundo. Elas estão. Elas literalmente estão. Você entra lá dentro, não tem barulho externo. Todas as portas são, obviamente, vedadas, né? Mas assim, nossa, até você chegar nas galinhas, é toda uma questão. Elas são isoladas do mundo. Isso, eu não sei se você já fez alguma coisa com a avicultura. Você já fez alguma coisa com a avicultura? Já A visitei matéria na granja. faculdade. Não, já visitei granja. E tinha um amigo da minha avó que tinha aqui uma granja de matriz para poedeira. E você já Ó, tinha toda uma questão de biossegurança, de tomar banho, trocar de roupa. exato. Já era algo que a galera comentava que era um nível de segurança mais elevado. Eu acredito que no Isso. seu caso, esse mais elevado é muito mais elevado. É muito mais elevado, muito mais elevado. Minhas aves, como elas botam ovo embrionado, isso é informação pública, elas também são matrizes em show de matriz pesada, né? Que bota ovo embrionado Uhum. para linha de corte. Mas daí tá aí a pirâmide do frango, coisas que me chamaram muita atenção também que fizeram puxar em avicultura. E a gente tem aqui a base da pirâmide, que é a poedeira, que a gente come os ovos, e o frango, que a gente come a carne. Acima deles, que está essa grande de seu amigo, tem a mãe deles, que é a mãe da matriz, a matriz leve, que é a mãe da poedeira, e a matriz pesada, que é a mãe do frango. Acima delas tem as avós. Acima delas tem as bisavós. E acima delas tem as linhas puras, que são onde são selecionados os genes para o frango virar esse animal magnífico, gigante, fortucho que ele é hoje em dia. E aí não é hormônio, é seleção genética, nas linhas puras são feitas seleções. A cada nível desse que você sobe, sobe a biossegurança, sobe o monitoramento, sobe tudo. Aí, semana passada, eu visitei uma granja de linhas puras SPF. Meu Jesus! Coisa que eu acho que eu nunca vi na vida. Mas tem, a questão da biossegurança sobe bastante mesmo. Mas as aves, elas não ficam sabendo de nada. É a minha função que elas não saibam de nada. Elas vivem uma vida ultra perfeita. Esse era um dos meus maiores medos de mexer com a avicultura, que eu falava, Bia, se eu ver uma galinha sofrendo, eu vou me matar. Eu não vou aguentar. Mas elas não sofrem, elas vivem muito melhor do que eu. Elas me batem, elas me humilham, elas acabam com a minha raça. Então, assim, é bem tranquilo. Estão bem até demais. Vamos acalmar. É porque eu acredito que até pela questão de se manter a sanidade e tudo, o estresse é evitado, o bem-estar é uma preocupação excessiva, porque elas têm que estar bem
elas têm que estar confortáveis para que também não tenha a atuação do estresse térmico, para que elas mantenham aquela linhagem sem risco de contaminação. Exato. Sem contar que qualquer. Isso aí é algo que eu tô muito feliz que você falou, e eu juro, eu espero que as pessoas não vejam no título que é de avicultura e pensem assim, não quero saber de avicultura, não, eu nem vou ouvir porque é de avicultura. Que eu falei, eu vou converter 50 pessoas para galinha, porque todo mundo pensa na produção animal. E aí, eu sei que eu tenho minha visão feminina, de garotinha, não sei o quê, que, eu amo eles, nananana. Eu sou assim, porque eu amo, de fato, todas as galinhas, sou amiga e irmã de todas elas. Todas as empresas são muito boazinhas com as galinhas e com os bichos. O bem-estar vem crescendo muito, porque todo mundo é tão bonzinho, ama eles. Não, é porque um animal estressado não produz bem, não adianta. Então, tipo assim, você ficar pensando, não, mas aí eu vou mexer com isso, os caras ficam batendo nos bichos. Tipo assim, a galera que vê o documentário Terráqueo, sabe? Assume que aquilo lá é verdade. Não tem como, pela premissa básica de quanto mais estressado o animal tiver, menos ele produz, e ninguém quer isso. Então, a questão do bem-estar, ela entra muito forte, ela está crescendo cada vez mais, e até por pressão pública também, pressão popular, que as pessoas querem saber que medidas de bem-estar que esses animais têm. Então, fica bonito para a empresa falar, eu tenho certificação de bem-estar. E a gente fica, que lindo, meu amor, E os bichos tudo felizes. Era uma das minhas maiores preocupações em trabalhar com a agricultura. Eu falo, se elas estiverem sofridinhas, eu vi no documentário que eles arrancam o bico delas quando elas é criança. Mas não acontece. Porque realmente, ainda mais no caso aí, que são, digamos assim, de interesse médico, né? Sim. Se você tem uma queda na produção, você tem qualquer coisa, já pode jogar todo um trabalho de muito tempo fora. Com certeza. Anos, dependendo do que acontece. Porque, por exemplo, em grande de suíno, se não me engano, a genética ela se renova a cada 9 meses, assim, você tem uma genética nova. Nas aves é a cada alguns poucos anos, mais ou menos. E aí, tipo, se você vai lá e você tem muitas pessoas perguntam se você consegue olhar para um ovo e saber se a ave sofreu estresse. Consegue. Geralmente no ovo que chega no consumidor, não tanto, mas quando você está numa sala de coleta de ovos, se eu entrar numa granja, numa sala de ovos de uma granja, e olhar os ovos já me dão bastante informação. Para o consumidor, eles vão ser selecionados, né? Vão só os que passam no controle de qualidade. Mas, por exemplo, você entra numa granja e tem muito, muito ovo deformado, e você sabe que as aves elas não estão doentes, por exemplo, você pode pensar que é calor. E aí, tipo assim, você gasta um tanto de dinheiro com genética, um tanto de dinheiro com estrutura, um tanto de dinheiro com pessoa, com maquinário e tudo mais. Aí seus bichos sofrem estresse térmico ali por alguns dias, você perde a produção por vários dias, entendeu? Principalmente quando elas são jovens, as primeiras 24 horas da vida de um pintinho definem vários fatores no resto da vida dele. Então, assim, aí o pintinho passa frio, passa calor, você fica com os ovos meio ruins e tudo mais, tipo, algo que é uma besteira, sabe? Eu falo besteira porque a temperatura é muito difícil de controlar. Muito difícil, tem que ter uma estrutura boa. É porque aqui a gente tem a questão muito do calor. Eu acredito que aí tenha muito a questão do frio, das diferenças muito grandes de temperatura. Né? O que dificulta ainda mais você manter essa temperatura mais constante. Né? Vontade de me matar, nem fala. nem comenta. Vamos deixar abaixo. Não, mas é isso mesmo. E aqui ainda é pior porque, por exemplo, no verão do ano passado, 2025, tiveram 3 dias no verão que fez 40 e 42 graus. Fiquei chocada, fiquei muito feliz. Mas fez 40 e 42 graus. Aí você tem uma estrutura que tem que acomodar essas aves, a temperatura não pode subir lá dentro, porque estressa ela. Aí agora, semana passada ou semana retrasada, fez menos 17 aqui na fazenda. Então, assim, olha essa amplitude térmica, sabe? Quase 54 graus de amplitude térmica. Você tem que ter a estrutura pronta para isso. Aí como você vai fazer? Aí é problema meu. Eu que lute. Que ódio. Cara, é complicado o manejo dessas meninas. É
difícil. Mas aí depois você acha as estruturas, assim, e tudo mais. Por isso que é bem interessante quando você pode tecnificar a produção, sabe? Uma coisa que eu já vi que é muito difícil no Brasil, porque o Brasil ele tem muitas. Isso eu já vi de granja que eu já fui, e de amigos meus que trabalham muito em granja, em outras granjas assim, é essa questão de estrutura, sabe? Porque é muito complicado. Porque aqui, por mais que eu more, tipo assim, no interior de lá interior, juro por Deus, eu moro no meio de uma floresta. Inclusive, tem que ser assim, as granjas elas são isoladas, porque elas têm que ter um perímetro de 2 quilômetros de qualquer produção, 5 quilômetros de produção de água, blá, 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 blá. Até no Brasil também, porque os carros ficam sempre fora da cidade, assim, tá? Mas o que acontece aqui é que, não sei, como aqui tem muitas partes de interior do país, todas as empresas elas têm uma estrutura para atender esses comércios que estão bem no interiorzão, assim, juro por Deus, estrada de terra. Olha aí, não tem um denário aqui, um nada, água é tratada. Mas aí no Brasil, isso é bem mais difícil. E aí, você vai fazer mudança estrutural, às vezes o investimento é muito caro, é muito alto. Aí tem muitas granjas no Brasil que são estruturas dos anos 70, anos 60, que a galera, tipo, comprou uma estrutura antiga de uma outra granja e foi adaptando. Aí, para você colocar uma máquina nova, um chiller, alguma coisa assim, você teria que reconstruir essa granja toda, fazer uma obra muito cara. E aí não compensa para muitas pessoas, mas o que não compensa mesmo é você perder sua produção todo ano, né? Pô, vamos fazer mudanças. Mas é difícil. Hum, deixa eu me achar agora aqui. Sem problema. É, e você saber, precisa ter um conhecimento muito grande da própria fisiologia desses animais. Sim, Que eu acho que deve ser sim. o principal nesse caso, até para você poder identificar se tem alguma alteração de estresse térmico, ou seja lá o que for. As galinhas, elas te dão muita informação. As pessoas não estão cientes, elas são muito fofoqueiras. Elas são muito fofoqueiruchas, elas te contam tudo que você quer saber. Isso eu acho muito legal. E aí que eu penso, se você tem que prestar atenção na aula de agricultura, porque é muito doido. As galinhas, elas têm uma diferença social, né? Elas têm capital social e hierarquias e tudo mais, você consegue observar isso. Se você pega um veterinário de galinha e mostra uma foto de um aviário para ele, as galinhas estão lá, geralmente, olhando uma foto de um aviário, a maior parte dos veterinários de galinhas vão conseguir te falar se as galinhas estão estressadas, se elas não estão. Provavelmente, se for frio ou calor, a gente consegue olhar por uma foto também, porque elas se comportam diferentes. Se for um lote de galinha que você vê constantemente, elas vocalizam diferente, elas ficam mais agitadas, menos agitadas. Se elas estiverem com frio, elas vão estar aglomeradas, elas vão estar juntas. Se elas estiverem com calor, elas se afastam, elas abrem o bico, elas tentam abrir a asa e tudo mais. Tipo assim, é muita informação que te dá enquanto você anda lá dentro. Aí você anda lá dentro, aí você vê galo subindo em outro galo, que eu falo, os galos gayzinhos. É muito galo gayzinho no aviário. Você sabe que a densidade está alta, a densidade de macho. Aquelas fêmeas, aqueles galos não estão tendo a quantidade de fêmeas que precisam. Se eles estiverem brigando muito, você tem que achar um motivo. Por que esses galos estão brigando tanto? Ou tem pouca fêmea, ou o espaço está pouco. Aí, como é que você fala que a gente vê uma foto, a gente vai notar isso? Você vê as crises, se as crises estiverem muito machucadas, se eles estiverem se batendo, se eles estiverem estressados. É muito doido a quantidade de informação que você consegue pegar de um ovo, de uma imagem de um aviário. É muito legal. Tanto que você consegue muitas vezes entrar no aviário e se você sabe que o aviário está infectado com alguma coisa, ou você sabe que, sei lá, faltou ração, a galera não conseguiu chegar com ração a tempo, você consegue olhar e falar assim, daqui 2 dias esses ovos vão estar tudo ruim. E aí alguém que é normal fala, não, mas a gente já pediu ração de novo, já chegou a ração, você fala, normal. Eu sou veterinário de galinha, estou aqui prevendo o futuro para você. Você consegue prever o futuro, você consegue ver o que aconteceu no passado, você consegue ver o que está acontecendo no presente, é muito divertidinho. Tem desesperador, às vezes, mas eu acho muito legal o tanto de informação que as coisas te dão. Então, essa observação do comportamento também é essencial para você entender aquele plantel. Todo dia. Todo dia. Todo dia eu entro lá e olho um aviário específico que eu tô agora. Mas assim, aí a gente treina todos os cuidadores das aves para eles saberem identificar essas coisas também. O que é muito legal, porque como cada lugar assim, tem um cuidador específico, é muito doido. Você pergunta para uma senhorinha, assim, ou para um cara que vai aqui e fala assim, como é que tá as aves hoje?
Aí elas chegam geralmente e falam assim, as galinhas estavam esquisitas hoje. Aí você fala, mas por quê? Ela fala, não, elas estão diferentes, tem alguma coisa assim, não sei o que, não sei o que lá. Aí você abre os dados do aviário assim, você vai olhar, tipo, realmente ele estava mais quente, ele estava mais frio, aí as aves ficam estressadas, ou aí você já vai olhando assim, o que aconteceu e tudo mais. É muito legal, é muito legal. Aí você estuda a fisiologia. A fisiologia das aves, para mim, é algo estrondoso de magnífico. A pena é um folículo piloso diferenciado, é um cabelo esquisitinho que vira uma pena. O olho delas, ele percebe luz, obviamente, mas se você tampar o olho de uma galinha totalmente, ela continua percebendo luz e você controla tudo numa galinha com luz. Quando que ela vai mudar as penas, quando que ela dorme, quando que ela acorda, quando que ela começa a botar, quando que ela para. Você controla tudo com luz, não só a presença ou não de luz, mas a intensidade da luz e a cor da luz. Essa foi a informação que fez eu prestar atenção na aula de avicultura. Se você colocar as aves na luz verde ou azul, elas automaticamente ficam calmas. Se colocar elas no escuro, automaticamente elas ficam irresponsíveis. E com luzes amarelas ou vermelhas, elas são estimuladas. É por isso que a comida das aves dentro do aviário, ou ração de ave que você compra em casa de ração, é amarelo. O amarelo, elas não enxergam amarelo como amarelo, elas enxergam amarelo como se fosse uma cor brilhante, por isso que chama a atenção delas. É muito doido. Aí você vai lá e tampa o olhinho delas, elas não conseguem mais ver a luz com os olhos, só que elas ainda percebem luz com a crista e com a barbela. As telas estão muito finas e elas têm fotoreceptores na crista e na barbela. Então, tipo, você pode tampar o olho de uma galinha e ainda assim induzir uma muda de pena nela usando luz. Ainda assim induzir ela a começar a botar usando luz, porque ela percebe luz com a crista e com a barbela. Olha que doido. Elas têm prolactina. O hormônio prolactina atua ativamente nelas. É muito legal. A moela mastiga a comida. É muito doido. Elas amam pimenta, mano. Cara, é muito diferente do que eu imaginava. Por que você fala? Não, porque assim, eu tô formado há 20 e poucos anos. Só que eu sempre trabalhei com pequenos. Aham. E é algo que a gente vê exatamente como, obviamente, eu já atendi alguns clientes que tinham galinha como pet. O que Aham. eu acho extremamente estranho. Mas, Eu falo do esquisitinho da galinha. né, então, o que eu sei ali é aquele básico para tratar alguma coisa. Ou quando eu não sei, a Aham. gente Ai. mete as caras no livro, vai ler, vai estudar e vai descobrir como é que faz. Né? Mas eu Aham. não tinha ideia que era essa máquina toda dentro de um único animal. Oh, é insanidade, é insanidade. É muito legal. Aí, que nem eu falei que elas têm a atuação do hormônio da prolactina. Aí, em todos os animais, o que a prolactina faz, né? Atua lá na fisiologia do leite e tudo mais. Agora, Uhum. te pergunto, galinha produz leite? Não. Aí, o que a prolactina faz na galinha? Digestão. Muito importante que é a digestão. A galinha tem dois ovários igual aos mamíferos? Tem. Os dois funcionam? Não. O que acontece se os dois passarem a funcionar? A galinha vira um galo. Mano, é legal demais. Cara, é É muito legal doido demais. isso. Sim. Outro fato, elas têm escama nas perninhas delas, né? E nos pés. Então elas têm características de réptil, elas têm características de mamífero, que elas têm a prolactina, elas têm as características próprias delas, que são as de aves. Você começa a observar os tipos de vocalização diferentes que elas fazem. Tanto que às vezes quando eu vou lá e pego uma assim para coletar sangue, por exemplo, porque elas têm exames regulares, a gente faz exames regulares também, a gente é monitorado, os caras estão com nossos dados, até nossos dados de saúde. Estamos vendo, eles estão nos assistindo. Mas é porque a gente tem que ser monitorado caso a gente esteja com alguma doença, a gente não pode entrar no aviário, né? Às vezes você pega uma galinha e é muito, eu acho muito fofinho, muito legal. Que Você pega uma galinha e aí ela faz a vocalização tipo, assim, de susto, aí já vem a família dela, já vem o galo dela, assim, e fica me olhando. O que é isso? O que é isso? Eu fico, meu irmão, me deixa em paz, porra. Toda semana eu faço a mesma coisa, eu não vou matar ela essa semana, eu juro por Deus. E eles é muito legal, é muito interessante, tem muitas coisas diferentes. E aí tem. É muito mais difícil. Eu não tô falando isso, é nem puxando sardinha pro meu lado, queria estar jogando a sardinha pra longe de mim, porque é muito difícil. Como que funciona? Por isso que tanta gente fica meio em choque, assim, principalmente com ornitopatologia na faculdade. Eu
amo ornitopatologia, mas eu tenho consciência de que foi top matérias mais difíceis que eu fiz na faculdade, eu acho muito difícil, porque todas as doenças seguem uma lógica. Então, chega um cachorro, um gato, você atendendo no consultório, você vai perguntando o histórico, aí você pergunta os sinais clínicos, pelos sinais que o tutor te passa, você vai afunilando ali para você chegar nos exames que você vai pedir para chegar no diagnóstico. Tipo, na avicultura, você chega lá, num aviário, numa granja, qualquer coisa, então você é um consultor. Aí uma pessoa que não vê um veterinário falar com você, não é uma pessoa normal. Não é um veterinário, é uma pessoa normal. Vem falar com você. Aí você diz assim, o que está acontecendo? Aí a pessoa começa. Ah, é porque elas estão comendo muito pouco, aconteceu tal coisa, agora tá, essas aqui estão assim, assim. A pessoa começa a falar todos os sinais clínicos que os casados estão apresentando. Sabe o que sinal clínico de doença de galinha te dá? Nada. Nada. Dane-se os sinais clínicos. Tipo assim, mas é porque as galinhas. Tipo assim, não dane-se, tem um ou outro que é relevante, mas em linhas gerais, sinal clínico. Galinha com coronavírus vai dar o quê? Problema reprodutor. Problema reprodutor. Muitos problemas, muitas coisas nas galinhas vai dar problema reprodutor, porque elas têm os sacos aéreos, né? Que é o maquinário de tubulação que tem pelo corpo todo. A galinha respira. Você pode ficar olhando o peito de uma galinha sempre que você quiser. Ela vai respirar, o peito dela não vai fazer assim, ó. Porque o pulmão dela não expande e contrai. Ela tem uma respiração tubular. E aí o ar passa pelos pulmões, passa pelos sacos aéreos e volta pro pulmão. E sai depois, né? Obviamente. Só que aí, o que acontece? Os sacos aéreos eles são muito finos. Então, muitos patógenos, quando eles descem, que aí tem o pulmãozinho dela aqui, e aí tem os sacos aéreos que se dividem pelo corpo. Aí, muitos patógenos, eles descem e alojam aqui embaixo e conseguem passar para tudo. Minha doença preferida da avicultura, estou te contando aqui, ó. Temos um aviário, eu e você. Nós temos um aviário. Ele está infectado com Helvírus. Beleza. Helvírus é uma das poucas doenças que você vai ter um sinal clínico muito evidente, que são as galinhas drag queen, que elas vão fazer espacate. Você vê as galinhas fazendo espacate, assim. Ele pode ter, é porque ela rompe, ele faz romper o tendão. Aí elas abrem e fica com a perninha aberta, assim, tadinha. Mas antes disso, antes de ela chegar nesse ponto de romper o tendão, ele vai te dar alguns parâmetros meio ruins. Tipo, a produção de ovos vai cair, as galinhas vão ficar meio apáticas, vão comer menos, não sei o que, não sei o que. A gente sabe que nós somos Deus, a gente está no futuro. É real vírus. Quando esses sinais clínicos aparecem, aí chega eu lá, toda lindinha, nessa grande e falo: ó, isso aí tá parecendo real vírus, testa para real vírus. De novo, é real vírus, testa para real vírus. Vai dar negativo. Não vai vir positivo. Ah, porque coletou material errado. Ah, é porque pegou a amostra errada. Não, você pegou a amostra certa. É real vírus. Você fez tudo certinho. Vai dar positivo? Não vai. Aí, beleza, a galinha consegue superar ali, seu lote não fica tão bom, mas ele dá uma melhorada, você pensa, ai, a gente caçou, não achou o que era. Vamos seguir então, né? Tá meio capenga, mas vai. Aí começa a aparecer os sinais de novo. Aí eu viro e falo, são todos sinais de Helvírus, testa de novo agora pra ver. Vai dar negativo de novo. Helvírus é uma doença que os sinais clínicos não batem com o pico da infecção. Então, toda vez que você testar, quando tiver com sinal clínico, vai dar negativo. Você tem que testar um pouquinho antes, quando os sinais começam, você tem que testar ele. Véi, olha que inferno, é muito legal. Olha esse cara pensando, meu Deus. Cara, mas é muito interessante mesmo, porque são detalhes, né? Tem que olhar cada coisa. E você tem que saber o que você está fazendo, porque se for uma grande de poedeira, tem algumas doenças que você pode tratar. Se for uma grande matriz, você tem que sacrificar. Se for uma grande avó e bisavó, nada se cria lá dentro. Então, são muitas produções diferentes. Nenhuma galinha é igual. Todas as galinhas são diferentes. Aí eu acho muito doido. Agora, para te dar a chance de converter o povo para as galinhas, qual é o tipo de veterinário que melhor se encaixa? Mano, o que quiser. Juro por Deus, você que quer vir para a avicultura, você precisa de uma vontade e um sonho. Sério. Os perdidos, os que não sabem o que quer fazer da vida, os que querem mexer com galinha desde sempre. Aí você tá lá assim, você é um perdido, você não sabe o que você quer fazer da sua vida. Você fala assim, não, mas tem essa pessoa que tá desde o primeiro período futricando com galinha. Foda-se. Não importa. Não importa. O que quiser. Você acha o professor bom? E aí eu tinha muito essa dúvida, eu ficava falando com todo mundo. Ficava assim, gente, mas tá bom, eu gostei da matéria, e agora? O que eu faço da minha vida? Bato na porta BRF, falou e me dá uma carreira, me dá um emprego? Que é isso?
Começa a falar com os professores da sua faculdade da área. Eu tenho a sorte que minha professora é simplesmente Bia Fonseca, referência mundial no assunto. Ela é splêndida, magnífica, maravilhosa. Então, assim, eu fiz a matéria e falei com a Bia. Falei, "Ô, Bia, todo mundo fala com a Bia, fala com a Bia." Eu falei, gostei da matéria. Aí eu dei monitoria de avicultura, dei monitoria de ornito. Aí eu dei monitoria de ornito mais 2 vezes, não oficialmente. Aí eu entrei no laboratório dela e comecei a fazer pesquisa. Mas o que é legal da avicultura, por isso que eu tô falando, você que nem pensa em mexer com isso, vai lá só pra ver, tipo, eu falo, veterinário, eu acho que o negócio tem que manter seu coração aberto. Fiz estágio em grandes, fiz estágio em pequenos, fiz estágio. Nossa, fiz estágio, tudo que você pode imaginar. Fui em cada lugar. Pra você ter uma ideia, teve um semestre de estágio grandes que eu fiz, eu tenho um certificado de 17 horas de estágio. Mas eu fui lá pra ver se eu ia gostar, tá? Eu e os cavalos, que inferno. Mas o que eu falo muito é, tipo assim, na agricultura ninguém espera que você vai saber nada. Todo mundo espera que você vai saber negativo. Todo mundo espera que você vai chegar lá falando que o frango tem hormônio. Pra você ter ideia, é isso que a gente espera de você. E a gente vai te moldar do zero. Você vai ficar, ó, galão produtor. Maravilhoso. E você acha que é uma especialidade que tem um futuro promissor? Eu te devolvo a pergunta, Gui. O que você comeu hoje? Quantas vacinas você deu nos cachorros hoje? Quantas vacinas estão. Ah, desculpa, eu vou ter que falar essa frase, que eu amo falar essa frase. Os meus pintos estão dentro de você e vão estar sempre. Então, assim. É muito promissor, é muito promissor. Principalmente porque o frango é a carne do milênio. A gente vai ter que deitar e aceitar 42 gramas de proteína para pouquíssimas gramas de gordura no peitão de um galo vagabundo que me bateu aqui em algum momento. Mas é uma proteína muito saudável, é uma proteína muito barata, muito rápida. Muita gente não sabe disso também. O frango de corte, ele fica pronto, dele nascer, para ele ficar pronto para consumo, é 42 dias. Dados que eu amo. O Brasil, por segundo, ele produz mais de 1.000 ovos por segundo. É muito doido. O Brasil, quando fala de agricultura, ele é... Nada se compara com ele. É absurdo, tem que ter muito orgulho, assim. E eu falo isso porque a produção aí não é fácil, por causa das variações de temperatura, porque é um país... Aqui, o que tá vivo lá fora nesse frio? A terra quase morre lá fora, não sobra uma bactéria, não sobra nada, tá tudo morto lá fora. Meu Deus do céu. Mas, tipo assim, é um país tropical, que tem água, tem tudo, e é muito difícil a produção. E a galera faz acontecer, e é muito doido. E, tipo assim, futuro na agricultura sempre vai ter, porque muitos países não comem. A Índia tem restrição para comer vaca. Tem país, a cultura judia tem restrição para comer carne suína. Nenhuma cultura tem restrição ao frango pobre do milênio, quem sabe sabe. E aí o Brasil, ele é o maior produtor, ele é o maior exportador de frango há muitos anos e o maior produtor, ele vive brigando com os Estados Unidos. Às vezes o Brasil, tem ano que o Brasil é o maior produtor, tem ano que os Estados Unidos é o maior produtor. Mas pra você ter uma ideia, olha o tanto de frango que é consumido. Os Estados Unidos, ele e o Brasil, eles dividem um posto, né, de maior produtor do mundo. E mesmo os Estados Unidos sendo o maior produtor do mundo, ele é um dos maiores importadores de frango do Brasil, de tanto frango e ovo que eles consomem. Aí vem a China, que come muito frango e ovo também. Mano, sem emprego você não fica. A não ser que você seja psicopata ou insuportável de trabalhar. Mas eu falo, é vontade de aprender e um sonho. Aí eu ficava assim, para minha professora, para os meus amigos da agricultura, né, que já estavam trabalhando. Eu ficava, mas, gente, eu sou apenas uma burra. Tá todo mundo fazendo tantas coisas há tanto tempo. E eles falam, velho, fica em paz. Você vai chegar em qualquer empresa, você vai ver. Todo mundo vai te ensinar as coisas. E, realmente, dá para acontecer. Ah, mas eu nunca nem vi uma galinha na vida. Amor, o problema é seu. Vem pra cá que a gente te mostra como é que ela é. E você teria feito diferente se você tivesse começado hoje? Nossa, não sei. Porque pra mim foi muito interessante ver todas as áreas. Você fala, tipo assim, se eu tivesse começado veterinária hoje, Se você tá tivesse... vendo tanto que eu sei? É. Nossa, sabe que eu não sei? É porque, nossa, nem dá pra gente entrar muito nessa história, porque ela é muito longa, né? A gente já vai ficando sem tempo. O que eu falei que eu fiquei doente no meio da faculdade, pra cá a faculdade, fiquei uns anos fora, eu perdi a memória. Credo. E aí, o que aconteceu? Pois é, eu tive uma necrose cerebral extensa, eu tive policefalomalácia, eu tive uma síndrome que chama síndrome de Wernicke-Korsakoff, e aí eu perdi todas as memórias recentes. Então, de 2 anos antes de eu ficar doente, eu perdi quase tudo.
E nesses 2 anos eu tinha feito avicultura, tinha feito ornito, tinha dado as monitorias. Então eu não só apaixonei em avicultura uma vez, como eu apaixonei nela 2 vezes, entendeu? E aí a segunda vez que eu vi tudo de novo, que eu fui reaprendendo tudo de novo, eu fiz com muito mais. Não sei, eu já tinha feito com muita afinco, com muito vigor. Então eu já tive essa oportunidade de. Ah, você faria de novo? E à medida que eu fui vendo, eu fui encantando, tudo de novo. É muito engraçado porque na agricultura tudo gira em torno das galinhas, mas ela é muito mais um sistema. Eu juro por Deus, esse dia que eu entrei na viagem, você vê o sistema rodando assim, aí você vê as aves bem, você vê as aves felizes, eu fico olhando ele assim, ó, aí você vê tudo perfeito assim, ó. Aí o negócio você sabe, tipo, se acabar, se eu olhar tal número, aí você olha tal número e fala assim, vocês elas ficaram sem comida, quer ver? Aí você vai lá no silo de ração e olha e fala, realmente, o consumo abaixou. Ah, essas áreas aqui, ó, você olha os dados e fala, pode ter calor. Você vai lá e olha. É tipo, é uma ciênciazinha, é um joguinho logístico sempre. Tipo assim, agora elas estão entrando na produção, a gente vai subir isso aqui, a gente vai descer isso aqui. Elas parecem um grande maquinário, assim, ó, batendo agora. É muito doido, é muito doido. Sou muito entusiasta, me contar, é muito legal. Enfim. É... E depois disso tudo, o que é que mais te motiva a continuar? Porque sempre tem mais coisa para descobrir. E sempre tem mais coisa para ver, e sempre tem como melhorar, tem espaço para melhora em tudo. E, tipo, de poder melhorar a produção, de poder ver os animais, de poder ver as coisas. Eu penso muito sobre o fato que os seres humanos passaram milhares de anos em volta de fogueira comendo carne crua. Os seres humanos passaram milhares de anos sofrendo para transportar coisas, sendo que era só lixar uma pedra e fazer uma roda, entendeu? Eu fico pensando quais são os próximos fogos que existem por aí, quais são as próximas rodas que existem por aí. E a agricultura, ela tá aí para isso. Já existem produtos novos. Inclusive, essa é a área que os caras querem me colocar aqui, porque eu sou cientista, né? Eu fiz muita pesquisa durante a faculdade, muito. Ganhei muitos prêmios mundiais, foi muito legal, foi muito chique. Aí, por incrível que pareça, apesar de eu falar muita bosta, eu meio que estudo muito. Mas esse é uma das áreas que querem me colocar, que é desenvolvimento de produto, por causa do meu background científico e tudo mais. E eu acho que, tipo assim, é esplendoso, estrondoso, e você poder fazer isso com respeito e amor e carinho pelos animais. Eu tenho consciência que os animais são produtos, às vezes as pessoas me veem falando, pessoas da área eu falo, né? Porque quem é de fora, beleza, entende, pelo menos galinhas, mas quem é de dentro, fica assim, esse menino tá achando que esses bichos é pet dela. E eu tô mesmo enquanto eu tô lá dentro. Enquanto eu puder abraçar uma galinha, eu vou abraçar todas delas. Enquanto eu estiver lá com elas no meu colinho, pegando o sanguinho delas, elas são meus bebezinhos. Mas eu tenho consciência que elas são bebezinhos com excelentes índices reprodutivos de produção e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E buscar melhorar. O que me move é o que move qualquer cientista. É que eu sou curiosa, eu quero saber de qual. E aí, o que tem aí? Vamos descobrir. E vamos aplicar. Eu acho legal. Bom, para a gente descontrair um pouquinho, a gente tem aqui um quadro que são perguntas rápidas. Eu costumo dizer que é tipo Marília Gabriela, qual ela estaria mais prejudicada. Oh, meu Deus! Né? Qual que é o seu animal favorito? Por incrível que pareça, orcas e baleias em geral. Qual animal você seria? Nossa! Eu seria uma pintada, topo de cadeia, bonita, gostosa, top. Quais que são os maiores desafios dentro da veterinária de galinha? As bactérias e os vírus voando no ar. Que ódio. Um sonho. Calor. Eu penso tanto essa pergunta. Um sonho é a minha vida. Eu não tenho mais minha vida. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Nossa, eu teria o sonar dos golfinhos e dos morcegos. Capacidade de geolocalização através do som. Acho muito doido. Um filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? A Fuga das Galinhas, filme horrível, tá? Gostaria de deixar só isso aqui no ar. Enfim, desabafos. Mas... Spirit, o Corsário Indomável. Sou obcecada. Dizem que vão fazer o live action. Eu ouvi um boato de que vai ter o live action.
live action das coisas, chega. Nenhum cavalo na vida real vai ser bonito igual o Spirit 2D é. Ele é lindo. Mas eu vou ver o live action e chorar muito, com certeza. Mas correndo com seu lindo pretinho. Aquele filme é bonito mesmo. É lindo. Tem algum animal que você tem medo? Mano, tem aqui na Alemanha. Eu tô falando, eu moro muito no interior. Quando eu cheguei aqui, eu gosto muito de correr, né? De fazer esporte e tal. Eu fico correndo aqui na floresta. Aí aqui não tem muita violência, pois nem tem gente aqui, né? Aí os caras me falaram, falam, Maria, toma muito cuidado quando você estiver correndo na floresta, porque aqui também tem problema com javali. E aí tenho medo deles. Mas eu sinto que minha energia de princesa da Disney, sabe? Nenhum animal me atacaria. E é assim que eu vou morrer, com certeza. Falando, que tem lobo também. Eu falando pro lobo. Com certeza. Esse meu pensamento vai me levar à morte. Qual que é a melhor parte de trabalhar com as galinhas? Mano, tudo é muito legal, mas eu acho que a constatação, e isso pra mim já é muito real, né? Porque eu acredito na ciência, mas além de acreditar na ciência, é vivenciar a ciência e a biologia. Saber que você vai mexer num negócio e vai alterar outro. Você consegue ver isso em tempo real. É muito legal. E qual que é o maior mito sobre a medicina veterinária de galinha? Hormônio no frango! É meu sonho. Se esses galos fossem hormonizados, igual todo mundo acha que é, eu cortava o pescoço deles, sugava o sangue lá dentro do aviário mesmo. Tanto que o ciclo de teste é caro. Uma trembo, uma testo, um GH, um clenbuterol, entendeu? Tudo de bom. Meu sonho fazer um ciclo é muito caro. Não tem hormônio no frango. Chega! Gente, eu não sei de onde surgiu isso. Cara, eu acho que eu sei de onde veio, porque, tipo assim, o melhoramento genético de aves, ele bombou mesmo, assim. Quando ele bombou muito, foi muito rápido. E aí a galera insanizou. E porque a galera não tem produção de frango, igual eu falei, da linha pura, da avó, da bisavó, e não sei o quê. E aí falaram, tipo, o frango agora é desse jeito aí. E eu acho também que veio dos antibióticos promotores de crescimento, que aí alguns são usados até hoje, mas aqui na Europa já é proibido todo, no Brasil é um ou outro. Eu acho que a galera se confundiu ali nos fármacos, nas coisas, e veio com essa do hormônio, mas, tipo assim, não faz sentido nenhum. Eu nem tento mais explicar pela fisiologia, que não faz sentido, eu falo, gente, é muito caro. Você começa a malhar, aí você vai ficar obcecado com a academia, você vai querer fazer um ciclo de testo, e você vai descobrir quanto é que custa. E tem que ter alguma habilidade que seja essencial para poder trabalhar com as galinhas? Vontade. Só. Eu falo. Só. E qual que é o erro mais comum de quem trabalha com galinha? Acho que, às vezes, uma certa desatenção ao detalhe. Então, tipo assim, não, mas isso aqui é daí na produção, não é nada, daqui um dia você recupera. Não, mas meio grau hoje não importa, mas é meio grau hoje, aí é 2 graus amanhã, aí depois volta 0,8 hoje, aí depois seu lote tá uma merda. E você fica, nossa, o que rolou? E tem algo que você só aprendeu trabalhando? Observar os animais. Não importa o quanto você estude, e eu acho que qualquer veterinário pode atestar isso. Até na clínica mesmo, quando eu fazia estágio em hospital de pequenos e tudo mais, tem bicho que você faz exame, você examina, você olha parâmetros e tudo mais, tá tudo supostamente bem, mas você fica tipo assim. Não sei. Aí de repente dá um ciricutico assim no bicho, aí desanda alguma coisa, sabe? Aquele. Acho que desenvolveu feeling, assim mesmo, que a gente fala, né? Que o feeling são sinais que a gente começa a conseguir ver, mas é a sabedoria da experiência que eu tenho há alguns meses. E qual dica que você daria para quem não conhece essa parte da veterinária, de trabalhar com galinha? Mano, abre o olho, dá uma olhada nas oportunidades de carreira que tem e espera. Quando você fizer avicultura na faculdade. Mas isso eu não tô falando puxando sardinha pro lado da galinha, não. Eu tô falando mantém a cabeça aberta para todas as áreas da veterinária.
Não vai para uma aula, tipo assim, você que mexe com pequenos, a faculdade inteira, não vai para uma aula de ouvindo cultura de corte, pensando tipo assim, nunca vou trabalhar com essa porra na minha vida, por que eu vou prestar atenção nessa aula, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Presta atenção em todas as aulas. Porque eu acho, geralmente, eu acho veterinário uma profissão geralmente legal, e porque você não sabe que você vai gostar. Olha bem a minha lata de patricinha, eu tô aqui rolando com essas galinhas sem maquiagem, toda acabada, toda destruída, toda feiozinha. Mas eu nunca esperei que eu fosse gostar tanto. Você que faz veterinário, mantém o peito aberto, mantém a cabeça aberta para todas as coisas possíveis. Não precisa correr atrás, mas tem que fazer pelo menos um estágiozinho assim. E qual dica que você daria para quem se interessou por trabalhar nessa área? Daí, vai atrás. Vai atrás, mete o louco, vai atrás. Tem muita empresa de galinha no Brasil. As maiores sendo a BRF e a JBS, né? Que são de corte. Quem sabe que a corte é o frango de copo. Mas tem muitas outras empresas menores. E vou deixar uma pergunta que foi a minha professora que fez para mim. Que quando ela me falou um dos temas de um dos trabalhos que ela gostaria que eu levasse para um evento. E não só eu levei esse tema, como eu ganhei o prêmio mundial dele. Quando ela me apresentou o tema, eu falei assim, ô Bia, eu sei que a gente faz muitas coisas, muitas pesquisas juntas, mas isso aí eu não dou conta, não. Ela olhou pra mim e falou, por que não? E eu deixo essa reflexão pra todo mundo. Tipo assim, você olhar e falar assim, não, mas isso aí eu não dou conta. Não, mas isso aí não é pra mim. Não, mas isso aí eu já tô atrás de muitas pessoas. Eu falo, velho, por que não é pra você? Por que não dá? E daí que fulano começou 2 anos antes, mano, nós todos podemos construir um conhecimento aqui, senta, faz, refaz, repete, conversa com as pessoas. Eu sempre brinco, eu falo, vai lá fora, mas conversa com as pessoas, vai em evento. Todo evento científico, todo evento de produção que eu ia, qualquer pessoa que eu tava conversando que tinha cargos, assim, que fosse um cargo mais baixo, que fosse um cargo mais alto, eu falava, como é que você fez sua carreira? Que eu falei, eu tô aqui, na graduação, eu quero saber como é que eu saí daqui, chegou aí, onde você tá? Aí todo mundo me contava a história, todo mundo tem orgulho, assim, da própria história, porque todo mundo saiu do local estudante, pobrinho, sem saber o que queria fazer da vida, todo perdido no meio do mato. Então, assim, converse com as pessoas, mundo real, não fica só na internet vendo histórias de sucesso. Calma. Eu queria agradecer bastante, realmente. Eu espero que a gente consiga, como você disse, converter mais gente. Old. Para que... Porque é uma área realmente, como eu comentei no começo, meio que esquecida e ao mesmo tempo extremamente importante. Porque, como você falou, você está aí trabalhando com a parte de saúde, de ciência, de medicação, de vacina, mas tem a parte de ovos, tem a parte de corte, sabe? Tem a parte de matriz. Tem a parte genética. Sabe? Então, é uma área da veterinária que acaba ficando realmente meio esquecida, né? E aí, porque tem poucos veterinários e um monte de trabalho, de ver o que acontece. O salário fica muito bom, pessoal. Agora sim, tô convertido. Redes sociais, para quem quiser mais informação? Tem meu Instagram, acho que se colocar na tela é melhor, porque é Maria VMSC, que são minhas iniciais. Tá sempre eu lá postando baboseira de galinha e de academia. É só isso, frango e frango. Né? Brigadão mesmo, né? Maravilhoso. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, marketing, tem esse estúdio de podcast, tem estúdio com chroma key. Então dá para fazer videoaula, dá para fazer bastante coisa e dizer que é isso. E até semana que vem.